Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto, estamos aqui para mais uma aula e não esqueçam de, antes de começar, dar aquele like lá, ativar aquele sininho para receber notificações e se inscrever no canal. Então vamos aqui a mais uma aula. Bom, hoje nós vamos falar em diferença de vetores ou subtração de vetores. E para isso, nós precisamos primeiro falar em vetor oposto. Bom, quando é que um vetor é oposto a outro? Quando você tem a mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos contrários. Por exemplo, então imagina aqui, ó, que eu tenho um vetor aqui, ó. Este vetor eu vou chamar de vetor A. Esse vetor, vejam que ele tem uma direção horizontal, ele tem um sentido para a direita e tem um tamanho. Esse tamanho é o módulo dele. Para você obter um vetor oposto a esse, você vem aqui, ó, mesmo tamanho, ó, mesma direção, porém sentido contrário. Esse vetor aqui é o vetor menos A. Mas esse vetor menos A, ele não é igual ao vetor A, porque ele tem sentido oposto. Então, esse vetor menos A, eu vou chamar de vetor B. Então, está aí o vetor oposto ao vetor A. É um vetor menos A, que nós aqui chamamos de B. Vejam que esse vetor menos A é um vetor negativo. Se eu tenho um vetor negativo, agora eu posso trabalhar com diferença de vetores. Então, o nosso assunto agora é diferença de vetores. Nós vamos representar esse vetor diferença ou esta subtração de vetor pela letra D. Você pode apresentar que letra que quiser. Então, eu vou chamar esse vetor diferença de vetor D. Bom, nós falamos anteriormente na soma de vetores. Na soma de vetores, você pode ter vários vetores juntos ali. Na subtração de vetores, só tem um caso, que eu vou chamar de caso único. Então, você imagina aqui que nós temos aqui, ó, esse vetor A, aqui, ó, vetor A. E este vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor B. Esse vetor pode ser qualquer vetor. Aqui o vetor B. Então, aqui eu tenho dois vetores, A e B. Esses dois vetores formam um determinado ângulo entre si. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de alfa. Tranquilo? Bom, para você subtrair esses dois vetores, um deles tem que ser negativo. Eu posso pegar e subtrair A de B como B de A. Então, vamos subtrair A menos B. Para você subtrair A menos B, o B tem que ser negativo. E para ele ser negativo, você tem que trabalhar com o oposto de B. Então, o vetor B, que é positivo, vai nos dar o vetor oposto a ele, ó, tamanhos iguais, só que aqui é o menos B. Então, agora eu tenho o vetor B que é negativo, então agora eu posso subtrair A de B. Para subtrair A de B, vejam que esse ângulo aqui, ó, é diferente de 90, de 0 e 180. Então, para você trabalhar com a diferença desses vetores, você vai aqui, ó, traça paralelas ao vetor A e paralelas ao vetor menos B. Aí, ó. Então, o vetor diferença está aqui, ó. Esse é o vetor diferença entre esses dois vetores, ó. Aqui está o vetor diferença entre esses dois vetores. Então, neste caso, eu estou falando que o vetor diferença é igual ao vetor A menos o vetor B. O vetor B é negativo, está aqui negativo. Essa é a diferença de vetores entre A e B. Mas eu poderia também fazer diferença de vetores entre B e A. Então, ficaria B menos A. Aí eu teria que fazer o oposto a A. Mas olha só, esse vetor aqui, ó,
diferença é o mesmo daqui, ó. Vou mudar aqui o canetinha. Esse vetor diferença é o mesmo daqui, ó. Vou só aqui os tamanhos iguais, tem que ser igualzinho o tamanho. Só vou mudar um pouquinho aqui o tamanho para ficar do mesmo tamanho do outro. Esse vetor diferença está aqui, ó. Ó, esse vetor diferença daqui é o mesmo daqui. Então vejam que o vetor diferença tem extremidade na extremidade do outro vetor e origem na extremidade. Então, ó, extremidade na extremidade e origem na extremidade. Sempre que isso acontecer, o vetor é diferença. E vejam que a extremidade do vetor diferença está em A. Por isso que é A menos B. Se a extremidade do vetor diferença estivesse em B, seria B menos A. Aí eu teria que achar o oposto a A. Então, neste caso aqui, o vetor diferença é A menos B, porque a extremidade do vetor diferença está na extremidade de A. Aí você vai perguntar, como se calcula este módulo? Aí, para calcular o módulo, você usa a lei dos cossenos. Diferença ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui, ó, na soma de vetores é mais. Como aqui é diferença de vetores, vai ficar menos 2 vezes A vezes B, cosseno de alfa, que é este ângulo aqui. Bom, o vetor B é negativo, então aqui ficaria mais, menos B ficaria menos aqui. Então está o cálculo do módulo do vetor diferença entre esses dois vetores. Então aqui nós vamos escrever que é módulo do vetor diferença. Então isso aqui é módulo do vetor diferença. Tranquilinho, nada demais. É claro que saiu um pouquinho diferente aqui, porque esse daqui está mais para cima, tem que ser no mesmo alinhamento, vai dar paralelo, que são exatamente iguais esse vetor e este vetor. Então, galera, vamos aqui a um exemplo para fixar isso aí que nós falamos, beleza? Então, aqui nós temos 3 vetores velocidades estão dispostos na figura abaixo. Então, está aqui o vetor V1, ele tem uma direção horizontal para a direita, o vetor V2 está inclinado aqui e o vetor V3 também inclinado ali. Bom, ele quer determinar, quer que você indique na figura qual é o vetor soma e o vetor diferença. Bom, então vamos lá. O vetor soma, não podemos esquecer isso, hein? O vetor soma é aquele vetor que tem extremidade na extremidade e origem na origem. Então, olhando para esses 3 vetores, nós vamos analisar qual vetor tem extremidade na extremidade e origem na origem. Quando você observa aqui, ó, você vê que o vetor V3, ele tem extremidade na extremidade de V2 e origem na origem de V1. Então, o vetor V3 é o vetor soma entre esses dois vetores. Então, o vetor soma entre esses dois vetores é o vetor V3. Tranquilinho aí, não é isso? Tranquilo, tranquilo. Então, já determinamos qual é o vetor soma desses 3 vetores. Agora, nós vimos aqui, ó, que o vetor diferença, ele tem que ter extremidade na extremidade e origem na extremidade. Então, olhando aqui, ó, quem tem extremidade na extremidade e origem na extremidade? É o vetor V2. Olha, o vetor V2 tem extremidade na extremidade de V3 e origem na extremidade de V1, como esse daqui, ó. Então, o vetor diferença aqui, ó, o vetor diferença é o vetor V2. Tranquilo, né? Só que esse vetor diferença V2 é V1 menos V3 ou V3 menos V1, como nós fizemos aqui, ó. Vejam que esse vetor diferença é A menos B. Por que A menos B? Porque a extremidade do vetor diferença está na extremidade de A. Então, neste caso aqui, ó, se o vetor diferença é V2, a extremidade dele está em V3. Então, significa que o vetor diferença V2 é igual ao vetor V3 menos o vetor V1. Se a extremidade do vetor V2 estivesse em V1, seria V1 menos V3.
Tranquilo, nada demais. Não esqueçam daquele sininho lá, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e dar aquele joinha para a gente reforçar esse canal aí, porque é para vocês mesmo. Valeu, galera!